Bem, então agora sim começamos o programa. Muito bem, irmãos. Bem-vindos a este programa. Convidamos a todos a pegar suas Bíblias. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos iniciar com a pregação. Hoje temos Santa Ceia. E hoje também temos o lavamento dos pés. Glória ao Senhor Jesus. Pois é um prazer estar com vocês neste dia. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Quero que todos me acompanhem em Êxodo, capítulo 12. Vamos estudar um tema muito importante na palavra de Deus, que o povo de Israel celebrou por milênios: a Páscoa ou Pesage. Páscoa em hebraico se diz Pesag. Sabem o que significa Pesage? Significa salto. Salto. Há milhares de anos. Exatamente há 3.538 anos, o povo de Israel começou a celebrar a Páscoa pela primeira vez, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, onde viveram cerca de 400 anos como escravos, em Misraim, no Egito. Deus apareceu a Moisés no deserto, naquela sarça ardente, e lhe disse que o usaria para tirar o povo de Israel do Egito, de sua escravidão. Mas, quando os tirou da escravidão, Deus enviou pragas. Mas, antes de vir a última praga, Deus deu uma ordem, com a qual o povo de Israel, após celebrá-la, finalmente sairia da terra de escravidão. Cruzariam o Mar Vermelho, entrariam no deserto, rumo à terra prometida. Vamos estudar a Páscoa, que ocorreu no ano 1513 a.C. Esse foi o ano da primeira Páscoa da história, mas esta Páscoa, esta celebração que Deus ordenou que se devia sacrificar um cordeirinho e se devia tomar o sangue do cordeiro em uma bacia e com ela untar os umbrais das portas onde viviam e o anjo da morte não os tocaria. Vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 1, e peço que me acompanhem. Diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Para vós, este será o primeiro dos meses do ano. Hoje é 12 de abril de 2025 no calendário ocidental, mas no calendário bíblico é o 14 de Abib, entre as duas tardes, a data bíblica na qual nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Um dia como hoje, há cerca de 2025 anos, Deus Todo-Poderoso se fez carne e morreu por nós em uma cruz para pagar por nossos pecados. Foi um dia como hoje. Mas esta celebração, como te comento, Deus começou a ensinar em parábola e em mistério, há 3.538 anos. E o que Moisés fez com o povo de Israel era uma figura e sombra do que o Messias, Jesus Cristo, Yeshua, faria para salvar a humanidade. Quero que todos me acompanhem. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E diz assim, Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2, Este mês vos será o princípio dos meses, para vós será este, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro, segundo as famílias dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for tão pequena que não baste para comer o cordeiro, então ele e seu vizinho, mais próximo à sua casa, tomarão um segundo número de pessoas, conforme ao comer de cada homem,
fareis a conta sobre o cordeiro. Quero que prestem atenção nas características do cordeiro, porque apontam para o Senhor, Jesus Cristo, a sua perfeição. Vamos ler? Diz: quero que me acompanhem em Êxodo, capítulo 12, verso 5. Diz: o animal será sem defeito, porque Jesus nunca pecou, nem se achou engano em sua boca. Ele é perfeitamente puro, justo, reto, limpo, santo, honesto, nunca se equivocou, nunca desobedeceu em nada a Deus. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. 1 ano de cordeiro são aproximadamente 30 anos de ser humano. Esta era uma profecia do Messias, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus provendo salvação à humanidade. O tomareis das ovelhas ou das cabras, o guardareis até o dia 14 deste mês. Hoje é o dia 14 de Abib, esse dia mencionado na Escritura, no qual o Messias morreria pela humanidade. E toda a congregação do povo de Israel o imolará entre as 2 tardes. O Messias entregou o Espírito às 3 da tarde. E por que você diz entre as 2 tardes? Porque o Messias entregou o Espírito às 3 da tarde, mas antes do cair do dia, no início da noite, às 6 da tarde, antes das 6, Jesus Cristo foi removido da cruz e colocado no túmulo, e tomarão do sangue e o colocarão nos 2 postes e na verga das portas das casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne, assada ao fogo. Pão e pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. O que significa tudo isso? Para que o anjo da morte não tocasse o povo de Israel, o povo de Israel tinha que colocar esse sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte passaria adiante e não os tocaria. Você e eu, pela fé, usando o hisopo da fé, tomamos e colocamos nos postes do seu coração para que você não vá para a condenação eterna, para que Satanás não o leve após a morte. E a Escritura também diz que naquela noite comerão a carne assada ao fogo, ou seja, o sofrimento da cruz. E isso tinha que ser comido sem fermento, sem pecado. Jesus nunca pecou, mas nós somos chamados a comer deste sacrifício de Jesus na cruz, vindo ao arrependimento, deixando as obras mortas e voltando-nos para nosso Deus. E a Escritura também diz que deveria ser comido com ervas amargas. Isso apontava para o sofrimento da cruz. Que interessante diz: não deixareis, estou lendo o versículo 10, nada deixareis dele até amanhã, e o que restar até amanhã queimareis no fogo. Jesus não foi deixado na cruz. Normalmente os crucificados eram deixados 3 dias no madeiro, mas Jesus foi retirado no mesmo dia. E como já havia morrido e entregado o Espírito, um soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água separados. Sangue e água. Se tivessem saído misturados, não se saberia que teria sido sangue e água. Mas saíram separados. Foi um grande milagre, porque o sangue se mistura com a água, mas o que brotou do lado de Jesus, do seu coração, não estava misturado. Porque Deus estava mostrando que Jesus estava comprando com sangue precioso sua igreja, para purificá-la com sangue e lavá-la com água. E aos que estavam ao lado da cruz de Jesus, quebraram as pernas para morrer, mas Jesus já havia morrido, e o removeram de lá, para que se cumprisse a Escritura de Êxodo 12:10, que diz: nada dele deixareis até amanhã. Como se devia comer a Páscoa? A Páscoa devia ser comida apressadamente. Devia ser comida em pé. Diz a Escritura, vou ler o versículo 11, se quiserem me acompanhar. Diz assim: e o comereis assim,
cingidos os vossos lombos, ou seja, com o cinto colocado, a roupa ajustada e pronta para sair do Egito, vossos calçados nos vossos pés, vosso bordão na vossa mão, e o comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa é comida apressadamente. Isso significa que é preciso se arrepender rapidamente, é preciso se limpar rapidamente, é preciso obedecer rapidamente, é preciso vir ao arrependimento, à conversão rapidamente. Muitos dizem pouco a pouco, não, a Páscoa do Senhor é comida apressadamente, pronto para sair do Egito. Você está disposto a comer a Páscoa do Senhor apressadamente, vir ao Senhor e não voltar atrás? E isso os judeus celebraram por milênios. Repito, a primeira Páscoa foi celebrada há 3.538 anos. Mas o cumprimento da Páscoa aconteceu quase 1.513 anos depois daquela primeira Páscoa. Aconteceu exatamente 1.546 anos depois da primeira Páscoa celebrada. A realidade profética, todas as festas judaicas, são figuras ou sombras de realidades proféticas, escatológicas, que virão à Terra. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, Pentecostes, tudo isso estava escondido em festas judaicas. E vieram ao seu cumprimento. Aqui está o Senhor Jesus, ele acabou de me mostrar. Aqui está a sua presença. Vamos falar sobre o cumprimento desta festa. E quero que me acompanhem, por favor, a Mateus, capítulo 26, versículo 26. Quero que todos me acompanhem a Mateus, capítulo 26, versículo 26. O Todo-Poderoso entregou sua vida, fez-se carne, tornou-se como um de nós, desceu do céu para morrer por nós na cruz e pagar por nossos pecados, dando-nos salvação e vida eterna. E é isso que lembramos a cada Páscoa. E Jesus disse para fazermos isso em memória dele. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Milhares de anos após esta primeira Páscoa, chega o cumprimento, a realidade profética. Jesus está naquele cenáculo com seus 12, e eles estão celebrando o que os judeus celebraram por milênios. Mas o cumprimento, vamos lê-lo. Mateus 26, 26 diz: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus seria partido na cruz por cada um de nós, e cada um de nós comeria esse pão. Jesus foi literalmente partido na cruz. E, em um momento vamos estudar como Jesus Cristo foi partido por nós na cruz. Todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade, toda a nossa sujeira, Jesus levou em seu corpo, no madeiro. Se não fosse por isso que estamos falando aqui hoje neste programa, você e eu seríamos irremediavelmente condenados, amaldiçoados ao fogo eterno. A única coisa que nos faz perdoados, justos, limpos, santos diante de Deus é este sangue precioso, bendito, derramado nesta cruz. É este corpo partido por nós na cruz. Realmente é o mais importante. É a única coisa em toda a criação, em todo o universo, que te dá perdão, que te obtém o perdão diante de Deus. Um perdão eterno e real, pelo qual você pode entrar na vida eterna. Estamos falando de algo sublime, maravilhoso, poderoso, a salvação da alma. Mateus 26, 26 diz: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, verso 27, e tendo dado graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos. Verso 28, porque isto é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Por isso hoje na Santa Ceia vamos tomar o pão, vamos parti-lo
E vamos tomar do cálice, lembrando que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Sofreu em nosso lugar. Quantos que estão nos assistindo neste programa nas diferentes redes sociais estão agradecidos ao Senhor Jesus pela salvação? Quantos hoje podem dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Obrigado porque pagaste por mim de graça. Eu falhei. Eu pequei contra ti. Eu fiz o mal. Eu cometi falhas e erros. Desobedeci a lei do Deus do céu, merecia a morte, o castigo eterno no forno de fogo ardente. Merecia aqueles vermes que perfuram os ossos. Merecia chapinhar no lago de fogo eternamente com demônios e ranger de dentes. Mas por teu amor, desceste do teu trono e padeceste por mim. Isso é o que estamos anunciando hoje a todas as nações. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Venha a Ele e salve-se. E os que já viemos à salvação em Jesus Cristo, estamos nos alegrando e regozijando em nosso amado Salvador, e lembrando o que Ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazemos isso por amor, fazemos isso por paixão, fazemos isso por gratidão. Belo é o nosso Salvador. E Jesus nos ensinou que devemos tomar esta santa ceia em memória dele hoje, neste dia, que se cumpriu há 2025 anos, mas também nos ensinou que um dia não estaremos fazendo isso na terra, estaremos fazendo no céu com ele. Assim como os dois estiveram uma vez partindo o pão e tomando o cálice na presença do próprio Jesus, assim nós no céu, um dia, estaremos tomando o pão, o maná de Deus. Jesus o partirá e nos passará um pedacinho a cada um dos milhões de salvos no reino dos céus, e nos dará de beber do cálice no reino dos céus, não com uma uva terrena, mas com uma uva celestial. E Jesus disse, em Mateus 26, 29, que diz: E vos digo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Vamos beber um vinho novo de uma videira celestial que Deus tem preparada no reino dos céus, com o Pai Celestial, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, com Abraão, Isaque e Jacó. Será uma festa belíssima, uma santa ceia celestial. Acho que nenhum de nós pode imaginar. Podemos imaginar. Agora sim, meus irmãos, quero que vamos estudar a história da crucificação. Vamos todos para Marcos, capítulo 15, versículo 9. Acompanhem-me. Vamos estudar o que ocorreu naquele dia em que você e eu obtivemos salvação e perdão. Marcos 15. Já o tem na Escritura? Desde o verso 6, perdão. Marcos 15, 6. Pode me ajudar, irmão, a mudar? Marcos 15, 6. Espero que a Escritura esteja aparecendo aqui na tela para vocês. Diz, ora, no dia da festa... Qual festa? A Páscoa, Pesach. O 14 de Abibe, entre as duas tardes. Soltava-lhes um preso qualquer que pedissem. Vejam que interessante. Na lei de Deus, alguém deveria morrer. Mas na lei do homem, alguém deveria viver. O dia da Páscoa representava a morte de alguém, do cordeiro, mas representava a vida e liberdade de alguém, do pecador. E sabemos que houve um pecador que foi livre em lugar de Jesus. E agora vamos estudá-lo. Que interessante. Podem meditar sobre isso? O dia da morte do cordeiro era o dia da liberdade e da vida do pecador. Havia um que se chamava Barrabás. Barrabás. Sabem o que significa? Gostaria que alguém investigasse o significado de Barrabás. Eu tenho aqui, mas
Se você pudesse colocar o chat do YouTube, irmão. Quero ver a expressão das pessoas quando conseguirem encontrar o significado de Barrabás. É algo surpreendente o significado desse nome. O que significa Barrabás? Quem vai ser o primeiro a nos dizer? Vamos ver. Todos nós éramos Barrabás. Já encontraram? Filho de Aba. Filho de Deus. Sabiam que Barrabás significa filho de Deus? O filho de Deus estava sendo entregue e Barrabás foi solto. Barrabás carregava o nome de Deus e não sabia. Barrabás. Filho do Pai. Exato. Esse é o significado literal de Barrabás. Filho do Pai. O filho do Pai estava sendo entregue. Você sabia? Havia um que se chamava Filho do Pai, preso com seus companheiros de motim, que haviam cometido um homicídio em uma revolta. E vindo a multidão, começou a pedir que se fizesse como sempre lhes havia feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que por inveja o haviam entregado os principais sacerdotes. Mas diz aqui a Escritura: os principais sacerdotes incitaram a multidão para que soltasse antes a Barrabás. E respondendo Pilatos lhes disse outra vez: Que pois quereis que eu faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles voltaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos lhes dizia: Pois que mal fez? Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou a Barrabás e entregou a Jesus depois de açoitá-lo para que fosse crucificado. Barrabás é um tipo de nós. O pecador foi livre, foi solto, absolvido, perdoado, justificado. E aquele que não devia morrer, o puro, o justo, o reto, entrou para morrer uma morte horrível, horrenda, no lugar do pecador. Às vezes, quando lemos sobre Barrabás, dizemos: que mal era Barrabás, que assassino em um motim. Que mal, e imaginamos Barrabás. Como você o imagina? Talvez sem dentes, com cáries, seus olhos feios, todo despenteado. Não sei como você imagina Barrabás, mas nós éramos Barrabás. Essa é a figura de cada um de nós. Não sei como vocês o imaginavam, mas eu, quando imaginava Barrabás, sim, o imaginava todo feio, cheio de cicatrizes, caolho, sem um olho. Assim eu imaginava Barrabás. E quando percebi que Barrabás era eu, você percebe quão justo é Deus ao enviar os pecadores ao lago de fogo e enxofre, porque não nos vemos como realmente somos. Você sabia que nossa mente nos engana? Nos auto-percebimos justos, quando na verdade não somos sem Jesus. Um ser humano se auto-percebe bom. Mesmo que seja bêbado, mesmo que diga palavrões, mesmo que seja fornicador, um ser humano se auto-percebe bom. Mas quando a palavra de Deus ilumina nosso coração, percebemos que não somos bons. Não há um, só justo, diz Deus. Todos se desviaram, todos se corromperam. Quando lemos a Bíblia e estamos apenas vindo a Jesus, percebemos quais eram nossos verdadeiros títulos. Eu fiquei muito surpreso quando conheci meu verdadeiro título, antes de Cristo. Maldito, cão, porco, cabra, ímpio, maligno, iníquo, perverso, abominável. Esses eram nossos verdadeiros títulos. Mas essa preciosa cruz de Jesus nos mudou para sempre. Nos deu um título por graça que não merecemos. Quando eu percebi que eu era Barrabás e Deus me mostrou, assim como você imaginava Barrabás, tatuado, cheio de cicatrizes, perverso, estuprador, assassino, narcotraficante, maligno, corrupto, perverso, esse era você. E vi a misericórdia para a salvação do nosso Deus naquela cruz. É tremendo isso, né?
Quando você recebe a revelação, o entendimento da palavra, é tremendo. É tremendo. Quando você percebe como o céu te vê sem Jesus, que o céu exige a sua morte, e só por esse sangue precioso você é perdoado e justo como um bebê, você diz: uau! Obrigado, Jesus. O céu grita e exige a morte do pecador. Quando as almas que rejeitaram Jesus no dia do juízo final estiverem sendo lançadas no forno de fogo, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e os anjos estiverem dizendo: justo és tu, Deus, que lhes dás o pagamento. Porque vemos isso nas Escrituras várias vezes. Quando Deus destrói a grande meretriz, a grande Babilônia, o catolicismo romano, os anjos dizem a Deus: tu és justo, que dás o pagamento à grande meretriz. O céu exige a justiça de Deus contra o pecador. Quando percebemos isso, vemos a grandeza da salvação, porque nos damos conta de como Deus nos percebe e como o céu nos percebe, e nos desiludimos de nossa autopercepção equivocada. Sem Jesus, a humanidade está literalmente perdida, sem esperança. Diz a Escritura que soltaram Barrabás, e Jesus foi açoitado, desfiguraram seu rosto, arrancaram sua barba, golpearam seu rosto, cuspiram nele, o despiram, o vestiram de púrpura, colocaram uma coroa de espinhos. Jesus levou uma coroa de maldição, para que você e eu um dia possamos levar uma coroa de glória e de salvação. Zombaram dele, o despiram e o levaram para crucificá-lo. Vestiram-no por um momento, mas depois o despiram novamente para crucificá-lo. E diz a Escritura, estou lendo o versículo 21, que obrigaram um homem que passava, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que vinha do campo, a carregar a cruz. Veja quão golpeado e ferido estava Jesus, que tiveram que obrigar alguém a ajudá-lo a carregar a cruz. Diz a palavra de Deus no versículo 22 que o levaram a um lugar chamado Gólgota, que traduzido é lugar da caveira. Jesus se fez maldição por nós. Aquele que não conheceu pecado, por nós se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Jesus não apenas carregou os pecados da humanidade em seu corpo. O próprio Jesus se fez pecado, nunca tendo conhecido o pecado. O próprio monte onde o crucificaram era chamado lugar da caveira, lugar de maldição e de morte. E diz que lhe deram para beber. Estou lendo o versículo 23. Lhe deram para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Não quis a anestesia, quis levar a dor completa pela tua salvação e pela minha salvação, por amor. Quero que tragamos à mente todas as mentiras que dissemos na vida, todas as injustiças, todas as deslealdades, todos os boatos, todas as murmurações. Quantas vezes falamos mal de alguém? Quantas vezes nossa boca proferiu maldições, grosserias, juramentos falsos? Quantas vezes nossa mente pensou pensamentos iníquos de luxúria, de lascívia, de adultérios, de vinganças, de ciúmes, de contendas, de rebeldias? Quantas vezes nosso corpo pecou contra Deus? Jesus não quis beber a anestesia, o vinho misturado com mirra. Aqueles que consomem álcool e o álcool flui pelo seu sistema sanguíneo, não sentem dor. Jesus sofreu a dor completa por nós, sem anestesia, a dor dos chicotadas. Deixe-me dizer que aquelas pontas metálicas afiadas que estavam no final daqueles chicotes romanos se cravavam na carne de Jesus. E quando os soldados romanos puxavam para trás aqueles fios em forma de gancho, rasgavam a carne de Jesus. Jesus foi completamente moído por nós na cruz, por você e por mim, para que não fôssemos para a condenação eterna. E ele fez isso por amor. Por amor. Esse foi seu motor e seu motivo. Ele não quis a anestesia, quando aqueles pregos grossos, longos,
de mais de 15 centímetros enferrujados, perfuraram suas mãos, perfuraram seus pés. Ele sofreu tudo isso por nós. Versículo 24 diz: quando o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Não houve vergonha e dor que Jesus não suportasse. Ele suportou os escárnios, as zombarias, os escarros, a dor física, a vergonha da nudez. Porque no inferno, deixe-me te dizer, as almas estão nuas, mostrando seus genitais. No inferno está a vergonha da nudez. Jesus se fez completamente maldição? Sim, completamente nu. Ele não usava tanga como mostram os filmes ou pinturas. Estava completamente nu. E os romanos faziam isso para envergonhar ao extremo os criminosos. Era uma vergonha pública e total. Não havia algo mais doloroso do que ser crucificado. Por quê? Porque havia uma luta intensa e agonia para respirar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Levantavam-se, doíam-lhe os pés. Abaixavam-se, doíam-lhe as mãos. Levantavam-se, doíam-lhe os pés. Abaixavam-se, doíam-lhe as mãos. Quando se abaixava, não conseguia respirar. E levantava-se para poder respirar, mas então doíam-lhe os cravos nos pés e tinha que se abaixar. Era um vai-vem de tormento constante, que podia durar até 72 horas, nas quais os mortos por crucificação morriam por exaustão, não aguentavam mais, deixavam-se cair e morriam asfixiados. O acúmulo de ácido láctico foi brutal. 72 horas de agonia. No caso de Jesus foram menos. Ele foi crucificado por volta das 9 da manhã e entregou o espírito às 3 da tarde. Mas era a pior morte e continua sendo. Mais do que morrer eletrocutado, queimado, afogado, a crucificação é a pior de todas. Havia o escárnio do povo, vinham pássaros e bicavam os olhos. Era algo terrível. O Filho de Deus estava bebendo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Até o fundo, até os sedimentos. Irmãos, o que o Senhor Jesus fez é a maior coisa que a criação já viu. É o mais sublime. Todo o céu adorará a Jesus eternamente por esta imensa salvação e imenso sacrifício. Você não tem ideia da expressão dos anjos, vendo o Todo-Poderoso sendo crucificado, deixando-se matar. Você não tem ideia da expressão dos querubins, serafins, principados, potestades, domínios, hostes celestiais. Ver Jesus se entregando. E foi dada a ordem para não intervir. Eles poderiam ter exterminado o centurião romano, seus soldados, poderiam ter exterminado Pilatos, Herodes, Caifás, Anás. Eles poderiam tê-los exterminado, mas Deus deu a ordem de não intervir, porque tinha que ser feito como estava escrito. E diz a Escritura que o versículo 25 era a 3ª hora quando o crucificaram. A 3ª hora era às 9 da manhã. Cedo. Versículo 26. E o título escrito de sua causa era o Rei dos Judeus. Yeshua Hanok, Sri Rabe Hamelech Hayahudim. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Yeshua Hanok Sri Hamelech Hayahudim. É um acróstico. Se você pegar a primeira letra de cada palavra, diz Yod, Rei, Uau, Rei. Eu sou o que sou. Yahvé dos exércitos, ou Jeová dos exércitos, estava sendo crucificado naquela cruz, porque toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo. No título de Jesus, que Pilatos mandou escrever e pregar ali, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus, que estava escrito em hebraico, grego e latim para que todos pudessem ler. Em acróstico, a primeira letra de cada palavra eram as letras do nome de Deus. Yod, Rei, Uau, Rei. O Todo-Poderoso estava sendo pregado naquele lugar.
Muitos dizem: onde está Deus? Eu não o conheço. Que ele fale comigo, que se manifeste. Deus não tem por que se manifestar na sua vida. Ele já desceu à terra e morreu por você. E ele quer que você acredite nesta mensagem. E se você acreditar, você se salva. Se você não acreditar, você não se salva. Foi Deus em pessoa quem decidiu salvar através da loucura da pregação desta mensagem. Crucificaram também com ele, verso 27, 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tipo da humanidade. Um se salvou, o outro não. A salvação é um convite gratuito. Não é obrigatória, não é forçada. O Todo-Poderoso morreu em seu lugar e no meu lugar, mas jamais, jamais vai te obrigar a se salvar. Ele te diz: morri por você. Você quer o presente da salvação? Eu te perdoo de graça. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado entre os iníquos. Os que passavam o injuriavam, balançando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo de Deus e em 3 dias o reconstróis. Verso 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. 31. E da mesma forma também os principais sacerdotes, escarnecendo, diziam uns aos outros com os escribas: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. 32. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Os 2 criminosos crucificados também o injuriavam. Mas aconteceu que um refletiu, arrependeu-se, converteu-se e foi salvo. Um dos 2. Este é um tipo da humanidade. Uma parte da humanidade se perderá e irá para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, mas outra parte da humanidade será compreendida e refletirá antes que a morte a alcance. E dirá: não, se este é o Messias, o Rei de Israel, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, por que não se defende? Por que não os amaldiçoa? Por que confia a Deus sua causa? Por que mantém a justiça, mesmo estando em condenação injusta? Ele é o Messias. E o Espírito de Deus abriu os olhos de um dos 2 condenados e decidiu acreditar no Evangelho. Eu peço ao meu Pai que toque seu coração para que você acredite no Evangelho e se salve como um desses 2 crucificados, para que venha a salvação. O Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Agora há pouco, quando estava começando, senti que o Senhor Jesus Cristo me revelou em meu espírito: aqui estou. Eles não podem me ver, mas aqui estou. Estão falando da minha morte na cruz há pouco mais de 2000 anos. Aqui estou com vocês. Estou ouvindo a mensagem que estão lembrando o que eu fiz por vocês. Como os salvei, os comprei, os redimi e agora são meus. Por aquele precioso dia, de há cerca de 2025 anos, em que o céu ficou em silêncio, em que Jesus venceu o diabo, os demônios e todo o império da morte, em que o pecador foi salvo pela graça. O Senhor Jesus está aqui no meio de nós, vendo como lembramos desta salvação tão gloriosa e tão grande. E agradeça. Vamos parar um momento. Diga: Jesus Cristo, obrigado por me salvar. Aqui estás, diga: obrigado por esta obra redentora por mim na cruz. Você me perdoou, me amou, me limpou, me aproximou de Deus, me deu salvação, vida eterna. Escreveu meu nome no livro da vida. Diga: você me fez justo, me fez abençoado, me fez herdeiro, me garantiu um lugar no reino dos céus. Repreenda tudo, diabo, saia daqui em nome de Jesus. Diga a ele: Jesus, obrigado. Por esse sangue bendito e precioso posso estar aqui de pé. Se não fosse por você, não sei o que seria de mim. Esse sangue precioso te dá a capacidade de ser curado, de ser libertado de demônios. Esse sangue precioso te dá a capacidade de ser livre da esquizofrenia, de ataques de pânico, de loucura,
de espíritos imundos que te atormentam. Esse sangue precioso te dá a vitória sobre o reino das trevas. Esse sangue precioso te dá a vitória sobre toda a bruxaria, sobre toda a feitiçaria, sobre todo o satanismo. Nos dá a vitória sobre este mundo, nos dá a vitória sobre o império do diabo, nos dá a vitória sobre toda a bruxaria, feitiçaria. Esse sangue precioso nos torna aptos para o céu, e hoje estamos lembrando isso a todas as nações da terra. Eles zombaram de Jesus. Diz, se ele é o Cristo, o rei que desça da cruz. Versículo 32. Para que vejamos e creiamos. E também os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Se ao menos Anás, Caifás, os fariseus, saduceus, se ao menos os zombadores, os que estavam cuspindo, zombando, se ao menos soubessem que ele é o autor da vida, o Todo-Poderoso, aquele que lhes deu vida, que fazia seu coração bater no cantumbo. Aquele que permite que suas mitocôndrias continuem funcionando para lhes dar vida. Aquele que criou as Pleiades, o Órion. Aquele que criou os lugares secretos do Sul, o Polo Norte, o Polo Sul. Aquele que criou as placas tectônicas, o Sol, a Lua e as estrelas. Aquele que lhes deu vida, lhes deu um pai, uma mãe, um tio, um primo, um avô. Aquele que lhes deu fôlego e vida e todas as coisas, tempos frutíferos, colheita e alimento. Esse Todo-Poderoso que lhes deu tudo estava sendo pregado na cruz diante deles. E eles estavam insultando e blasfemando o único que lhes deu a vida. E lhes dá o perdão e a salvação. Não tiveram olhos para ver. Muitas pessoas entram neste canal e blasfemam e insultam e dizem palavrões. Até adoram o diabo às vezes, insultando aquele que pode lhes dar a vida eterna e que lhes deu a vida. Exatamente como Anás e Caifás, os fariseus e os zombadores, zombavam de Jesus quando ele estava crucificado, sem saber que ele era o Todo-Pode, ele é o Todo-Poderoso que lhes dá vida. Que não seja cego como os escarnecedores que blasfemavam contra Jesus quando ele estava crucificado. Não seja cego ou cega, ele pode te salvar. Neste dia, nesta tarde, nesta noite, ele pode te salvar. Diz o versículo 33, quando veio a hora sexta, ao meio-dia exatamente, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E ao meio-dia, toda a terra se cobriu de trevas. Diz, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até às 3 da tarde. Das 12 às 3 da tarde, toda a terra se escureceu. Não foi um eclipse. E os eclipses não duram 3 horas. Os eclipses solares não cobrem toda a terra. Esta escuridão de toda a terra foi vista no norte, no sul, no leste, no oeste. Foi vista na América, foi vista na Ásia, foi vista na África, foi vista na Europa, foi vista no Polo Norte, foi vista no Polo Sul. Até mesmo os lugares da Terra que têm dia durante 6 meses no ano, perto das regiões árticas, ou no Polo Norte ou Sul, até esses lugares se escureceram. Não, que não te enganem. Foi um eclipse. Não foi um eclipse, que não te enganem. Foi uma erupção vulcânica que escureceu. Não. Deus escureceu toda a terra. Naquela época, as culturas antigas puderam ver isso. Os povos mesoamericanos na América viram que a terra se escureceu. Todos os seres humanos que viviam, respiravam e caminhavam na terra viram que a terra se escureceu por 3 horas. Das 12 às 3 da tarde. 3 horas de escuridão. Porque Jesus, que é Deus, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo, estava sendo pregado na cruz para morrer por nós, carregar nosso pecado ali em seu corpo. Por isso foram 3 horas, 1 hora para cada pessoa da Trindade de Deus. Houve completa escuridão. Como diz a Escritura? E o versículo 34 diz, e à hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo, em alta voz, os crucificados não podiam gritar. Os crucificados estavam exaustos, lutando por uma lufada de ar, nesse vai e vem. Eles se deixavam cair, não podiam respirar. Subiam, doíam os pés,
e pela dor nos pés se deixavam cair. Era um vai e vem, era uma dança. Mortal para respirar, mas se deixavam cair, pela dor dos cravos nas mãos e nos pés. Esta é a evidência de que Jesus é Deus. Na hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani? Ou Eli, Eli, lama sabactani? Que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? Deus é uma trindade. E Jesus disse Eli, Eli 2 vezes, uma para o Pai e uma para o Espírito Santo. Eli, Eli, lama sabactani? Porque Jesus carregou o pecado da humanidade, tornou-se maldição. Assim, o Pai Celestial e o Espírito Santo se afastaram por um momento de Jesus, porque Deus não pode ter contato com o pecado. Por isso ele diz: Eli, Eli, lama sabactani, Eli, Eli, meu Deus, uma para o Pai e uma para o Espírito Santo. Por que me abandonaste? Deus desviou o olhar e houve uma separação momentânea do Pai. E o Senhor Jesus, quando sentiu isso, clamou: por que me desamparaste? Deus não pode ter contato com o pecado. E quando o Filho de Deus se tornou maldição por nós na cruz e carregou em seu corpo o pecado da humanidade, houve essa separação e esse clamor de Jesus. Alguns pensavam que ele estava chamando Elias, porque Elias significa meu Deus. Veja o que aconteceu. No versículo 36. Alguém correu e, embebendo uma esponja em vinagre, colocando-a em uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixem, vamos ver, se Elias vem tirá-lo. Você já provou vinagre alguma vez? Isso foi uma zombaria, um escárnio. Tudo de ruim que puderam fazer a Jesus, seja em palavras, em ações, fizeram. Todo tipo de vitupério e tormento, todo tipo de angústia e aflição que puderam provocar a Jesus, fizeram. Porque Satanás estava enchendo os corações contra Jesus. Esta é uma figura do que os malditos no inferno sofrerão eternamente. Todo tipo de dor, todo tipo de angústia, choro e ranger de dentes. E Jesus foi à cruz para te salvar desse lugar horrendo. Não há uma única gota de misericórdia e descanso no inferno e no lago de fogo. Não há. Tormento, constante e eterno, aflições e dores inimagináveis. E Jesus, por amor, te salvou desse lugar, para que não pereças eternamente com os malditos no lago de fogo. E ele decidiu voluntariamente levar o teu castigo e o meu castigo. Por isso, o castigo de Jesus na cruz foi brutal. Perdeu toda a aparência humana. Ele já não parecia ser humano. Despedaçaram seu rosto, rasgaram sua carne, o transpassaram, fizeram-lhe todo o mal para que você e eu não padeçamos. Isso no inferno. Compreende por que a cruz foi tão terrível e brutal? Vamos ver como esta cena tão tremenda fez com que um dos que estavam crucificados ao lado da cruz de Jesus refletisse e acreditasse no Evangelho. Quero que vamos a Lucas, capítulo 23. Certamente, os crucificados ao lado de Jesus perceberam que a ira da multidão, a ira dos soldados, não estava sobre os criminosos, estava sobre Jesus. Quero que me acompanhem em Lucas 23, verso 39. Algo aconteceu no coração de um dos crucificados, e eu oro ao meu Deus para que durante esta mensagem algo aconteça no seu coração, que você proceda à conversão a Jesus Cristo e faça de Jesus o objeto do seu amor pelo resto dos seus dias, por toda a sua vida. Verso 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados o injuriava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40. Respondendo o outro, respondeu o outro, repreendeu-o, dizendo: nem mesmo temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, justamente padecemos porque recebemos o que mereceram nossos atos, mas este nenhum mal fez. Ele percebeu que era justo e disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconheceu que Jesus é justo e reconheceu que Jesus é o Messias e que Jesus ressuscitará.
e que o que ele disse é verdade. Colocou fé nas palavras de Jesus e foi salvo. Jesus aceitou sua fé para justificação e perdão. A fé deste, crucificado, tinha obras. Quais obras? Estava repreendendo o outro iníquo. Nem tu temes a Deus estando na mesma condenação. Estava defendendo Jesus. Essas são obras. Quando alguém acredita no Evangelho, começa a pregar o Evangelho, remove o mal de sua vida, demonstra realmente que tem fé. E o crucificado ao lado da cruz de Jesus repreendeu seu companheiro. Isso é evidência de que teve fé genuína. Ele se colocou a favor de Jesus. Você se coloca a favor de Jesus na sua escola, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho. Fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Se tivessem dado tempo a este crucificado, é claro que ele desceria e se batizaria, claro. Ele não se batizou, porque não pôde. Mas se tivesse podido, sim, ele se batizaria. Fé com obras. E Jesus lhe disse no versículo 43, então Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus o levou à salvação, ao reino de Deus. E o outro condenado, onde terminou? No forno, de fogo ardente. A crucificação era apenas a antessala do inferno para ele. Apenas estava entrando nos tormentos eternos. Muitos dizem, não, o inferno não existe, o inferno é aqui na terra. Não sabem o que dizem. Não, sabem o que dizem. O máximo que você pode sofrer aqui na terra não é nem 0,0. 0,01% dos tormentos no inferno. Voltamos a Marcos capítulo 15, versículo 37. Marcos 15, 37. Diz assim, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E entregou o espírito. Jesus se deixou matar. Jesus disse, ninguém atira de mim. Eu tenho poder para entregar minha vida e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando Jesus entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois de cima a baixo, e houve um grande terremoto que fez com que as pedras se partissem. As tumbas de muitos santos mortos se abriram e ressuscitaram. O véu do templo era enorme. Acredita-se que nem com 30 juntas de bois se poderia rasgar o véu. Acredita-se que esse véu era muito, muito grosso, até 30 centímetros de espessura. Extremamente grosso esse véu. E se rasgou de cima a baixo. Jesus nos abriu um caminho vivo e novo através do véu, que é sua carne. Quando Jesus entregou o Espírito, o véu se rasgou. Houve um imenso terremoto. Os judeus perceberam que o templo se rasgou? Claro que sim. O centurião, vendo esse espetáculo, as trevas na terra, o grande terremoto, as pedras se partindo, bateu no peito e disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. O Senhor Jesus estava descendo, em espírito, ao centro da terra, para vencer Satanás e seus demônios, para tirar-lhe as chaves da morte e do Hades. Eu tive uma grande visão da parte do meu Deus há alguns anos, vou contar para vocês. Nessa visão, eu vi que Jesus desceu ao centro da terra. E Jesus estava coberto como com uma capa, e lá estava Satanás e suas 3 principais potestades demoníacas. Os 3 mais altos escalões do inferno abaixo de Satanás. Eu os vi. Era um castelo horrível no centro da terra, negro, podre, escuro. E ouvi Satanás dirigir-se às suas 3 principais potestades demoníacas. Foi uma visão que meu Deus me deu. E lhes dizia, nós o vencemos, nós o vencemos, nós o vencemos. E eu vi como uma dessas potestades demoníacas entregou a Satanás uma faca preta torcida. Assim estava torcida a faca, media cerca de 50 centímetros. E Satanás o pegou para cravá-lo em Jesus
e eles pensavam que poderiam atormentá-lo no inferno, no império da morte. Eu o vi em um castelo satânico no centro da terra. E Jesus, de repente, resplandeceu com uma luz como se tivesse sido uma explosão atômica, uma luz tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que em menos de um milissegundo atormentou todos os seres demoníacos existentes no centro da terra. E eles não conseguiram nem gritar, devido ao poder e à potência dessa luz que resplandeceu. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, a qual nunca ninguém viu nem pode ver. A luz de Jesus atormenta os demônios. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu vi que Jesus com sua luz atormentou todos os seres demoníacos que existem no centro da terra. E se cumpriu a palavra de Deus que está em Colossenses. No desfile triunfal da cruz, venceu os principados e as potestades. Houve um desfile triunfal no centro da terra. Todos os demônios, o próprio Satanás, todos os principados, potestades, governadores das trevas, todos dobraram o joelho diante de Jesus e confessaram seu senhorio, e o farão novamente antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre. Eu vi esta grande visão. Todo demônio sobre a face da terra, no espaço, no ar, dentro de uma pessoa, é abaixo do mar, no mundo submarino, no centro da terra. Todo demônio que existe sabe que este evento ocorreu, o desfile triunfal da cruz, quando Jesus desceu ao centro da terra. Quando Jesus esteve no centro da terra, Jesus também foi pregar aos espíritos encarcerados que desobedeceram no tempo de Noé. E não foi pregar para a salvação, como dizem os mormons. Ele foi pregar para a condenação. Eu enviei Noé, não acreditaram nele, pereceram no dilúvio, aí ficarão. Foi justificar Noé. Eu enviei Noé e não acreditaram. Foi pregar aos espíritos encarcerados. Jesus não foi apenas fazer isso, também foi por seus amigos no seio de Abraão, que estavam no centro da terra, os salvos do Antigo Testamento, que colocaram sua fé no Messias que haveria de vir e viveram uma vida justa e guardaram a lei de Moisés. Se lhes correspondeu o tempo da lei, ou guardaram uma má consciência limpa, se não lhes tocou viver o tempo da lei. Os que viveram antes da lei se salvavam, cuidando da consciência e tendo fé no Messias que haveria de vir. Deus, desde Adão e Eva, deu a primeira promessa do Messias. Da tua semente nascerá um filho que pisará a cabeça da serpente. Deus prometeu um Messias salvador que pisaria a cabeça de Satanás, a serpente, e todo aquele que colocasse sua fé nesta promessa do Messias se salvava. De Abraão para trás, antes da lei, tinham que guardar sua consciência limpa e ter fé no Messias e se salvavam. De Moisés em diante, tinham que obedecer à lei e ter fé no Messias vindouro e se salvavam. Os que viveram antes da lei se salvavam, cuidando da consciência e tendo fé no Messias que haveria de vir. Deus, desde Adão e Eva, deu a primeira promessa do Messias. Da tua semente nascerá um filho que pisará a cabeça da serpente. Deus prometeu um Messias Salvador que pisaria a cabeça de Satanás, a serpente. E todo aquele que colocasse sua fé nesta promessa do Messias se salvava. De Abraão para trás, antes da lei, tinham que guardar sua consciência limpa e ter fé no Messias e se salvavam. De Moisés em diante, tinham que obedecer à lei e ter fé no Messias vindouro e se salvavam. Mas de Cristo em diante, temos que obedecer o Novo Testamento e colocar fé neste Messias que veio há 2000 anos e nos salvamos. Jesus foi ao seio de Abraão, onde estavam seus amigos salvos. Havia uma grande divisão, um grande abismo entre os condenados no inferno e o paraíso de Deus no seio de Abraão. E Jesus foi por seus amigos e, como diz Efésios, levou cativa a cativeiro, subiu às alturas. E depois, em Pentecostes diz, deu dons aos homens e também aos rebeldes, para que habite entre eles Jeová Deus. Quer dizer que há rebeldes que também têm dons. E os dons não são evidência da salvação, os dons são irrevogáveis. Que você não se confunda, fazer milagres, curas, não é evidência da salvação. A santidade e os frutos, sim, são. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Jesus foi por Abraão, Isaque, Jacó, Jonas, Enoque, Elias, Tosnu, todos os seus amigos do Antigo Testamento salvos, Sansão, Adão e Eva, e os levou ao paraíso de Deus, ao terceiro céu. Agora sim puderam entrar no terceiro céu, porque agora o sangue já havia sido derramado. Tomou cativa a catividade, e subiu ao alto e deu dons aos homens e
derramou o Santo Espírito de Deus em Pentecostes. Esta é a crucificação e os 3 dias que Jesus esteve no túmulo, esteve fazendo tudo isso que estou te contando. E Jesus ressuscitou e justifica gratuitamente todo aquele que se arrepende de seus pecados e coloca sua fé nele para a salvação. Ele quer te salvar, ele quer te levar para o seu reino, ele quer que você entre para conhecer o seu reino, ele quer que você participe de sua glória, que entre na herança entre os santificados. Seu reino celestial é real, o reino da luz, onde tudo brilha, não há dor, não há fome, não há sede, não há dores, não há angústias, não há ansiedades, onde tudo é perfeição, onde tudo é perfeito. Então hoje vamos celebrar a Santa Ceia e vamos lembrar deste sacrifício glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento começamos com a Santa Ceia. As igrejas em casa, que fazem parte deste ministério. Porque a Bíblia diz que há igrejas em casa. Saudai Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa. Saudai Ninfas e a igreja que está em sua casa. A Filemon e a igreja que está em sua casa. As igrejas em casa que fazem parte deste ministério, que estão batizadas em água no nome de Jesus, vão preparando, por favor, o pão e o cálice, e me passem um, por favor. Vamos preparando o pão e o cálice, porque vamos participar desta Santa Ceia. Todos vão se preparando neste momento. Eu aqui tenho o cálice com o fruto da videira. Jesus disse que o façamos em memória dele. E vamos tomar o pão sem fermento. Lembremos que a Santa Ceia, biblicamente, na sã doutrina, é tomada por adultos, batizados, discípulos de Cristo. Aqueles que ainda não estão batizados em água, sejam espectadores. Aqui, sim. Sejam espectadores para que, quando se batizarem, possam participar conosco. As crianças também observam, mas não participam da Santa Ceia. Biblicamente, isso é para adultos. Vamos revisar a Escritura. Vamos a Mateus capítulo 26, verso 26. Vamos ler 2 Escrituras. E depois já iniciamos com a Santa Ceia, enquanto meus irmãos em diferentes partes do mundo estão se preparando. Temos igrejas em casa em muitos países e irmãozinhos que fazem parte deste ministério e se reúnem em casa. Vamos fazer o lavamento dos pés e a Santa Ceia. Não se preocupe se você está sozinho, está sozinha. Você não está sozinho, você não está sozinha. Estamos em um mesmo espírito, unidos em amor no amor do Senhor Jesus. Deus em breve vai te dar irmãozinhos que estejam com você e te rodeiem. Mateus 26, 26. Ainda não partam o pão. Vamos partir os homens, chefes de família, por favor, são eles que devem. Sacerdotes do lar. Vamos ler a Escritura, já a tínhamos lido, mas vamos ler novamente. Estou ganhando tempo. Enquanto preparam tudo para a Santa Ceia, peço por favor que aqueles que não estão batizados esperem até estar, sim? Vamos ler alguns textos. Também peço, por favor, que depois da Santa Ceia preparem para encher as talhas e trazer toalhas, porque vamos fazer o lavamento dos pés. Antes de ler a Escritura, lembremos como o apóstolo Paulo ensinava claramente aos coríntios alguns mandamentos sobre a Santa Ceia. Ele lhes ensinava alguns mandamentos e mostrava que isso devia ser feito com suma reverência. Diz a palavra de Deus que quando tomarmos a Santa Ceia, devemos previamente examinar-nos a nós mesmos, porque do contrário, estaríamos comendo e bebendo. Juízo para nós mesmos, certo? Vou ler algumas passagens, antes de mencionar as passagens próprias da Santa Ceia. 1 de Coríntios, capítulo 11. Diz a Escritura, verso 27, 1 de Coríntios 11, 27. São algumas coisas que você deve levar em conta antes de tomá-la, porque são precauções, pois se você tomar a Santa Ceia indignamente, Deus pode julgá-lo e até matá-lo. Se não lhe disseram isso, nós lhe dizemos, porque você precisa conhecer a sã doutrina. 1 de Coríntios 11, 27 diz,
de modo que qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo e coma, assim do pão e beba do cálice. Devemos nos examinar a nós mesmos. Deus, Pai, me arrependo por este pecado. Por este pecado te peço perdão. Examine sua consciência. Isso me acusa. Me arrependo, meu Deus. Te peço que me perdoes. Lava-me e limpa-me, Senhor Jesus, com teu sangue precioso. Fazemos um momento de reflexão onde nos arrependemos de nossos pecados, onde não fazemos, não tomamos a Santa Ceia de forma leviana, onde perdoamos em nosso coração qualquer pessoa com quem tenhamos algo, algum ressentimento, algum ciúme, alguma raiva. Perdoamos em voz alta também, para não comer juízo para nós mesmos. Nos examinamos cada um antes de comer e beber do cálice. Verso 29 de 1 de Coríntios 11 diz: Você me ajuda, irmão? 1 de Coríntios 11, 29 diz: Porque o que come e bebe. É muito importante que este verso sim o leiam. Vou esperar tê-lo na tela. 11, 29. Pegar, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Por isso há muitos enfermos e debilitados entre vós, e muitos dormem. Isso quer dizer que Deus havia castigado com doença e até com pena de morte, doenças terminais. Os coríntios que tomavam a Santa Ceia de forma leviana e não, a faziam dignamente como ensina a Escritura. Se, pois, vou ler-me o verso 31. Se, pois, nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas, sendo julgados, somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, vamos dar um momento para nos examinarmos e, irmão, se me ajudar a voltar a Mateus 26, 26, vamos entrar em um momento de oração antes da Santa Ceia. Pai Celestial, pedimos que nos perdoe de todos os nossos pecados, arrependemo-nos, humilhamo-nos, perdoa-nos de todo o pecado de boca, de olhos, de mente, de atitudes, de pensamentos, de ações, de insensatez, de palavras ociosas, de piadas corrompidas, de lascívias, de luxúrias, de imoralidades sexuais, de mentiras, de roubos. Pedimos perdão, Pai Celestial, se nos irritamos com alguém, se brigamos com alguém, se tivemos ciúmes, perdoamos em nome de Jesus. A todas as pessoas, perdoamo-las em nome de Jesus. Pai Santo, revisa-me e mostra-nos, Senhor, se em nossa consciência há algo errado. Lava-nos e limpa-nos, porque queremos participar da Santa Ceia do Senhor limpos. E obrigado, porque podemos confessar nossos pecados. Tu aceitas nosso arrependimento, invocamos o precioso sangue de Jesus e somos limpos de toda falta. Obrigado, Pai Santo, amamos-te, Senhor. Cada um confessa seus pecados, pede perdão. Confessa que se arrepende e invoca o sangue de Jesus. Vamos, irmãos. Obrigado, Pai, pelo teu perdão. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Hoje há perdão de Jesus Cristo. Deus Pai, eu te peço, meu Senhor, que cures corpos nesta santa ceia, que libertes, expulses demônios de corpos nesta santa ceia, que quebres o poder do diabo nesta santa ceia, que possamos desfrutar de uma bela comunhão com teu Espírito Santo nesta santa ceia. Ó Pai Santo, toca as vidas, toca os corações que te sintam, meu Senhor. Em nome de Jesus, que se manifeste tua presença, que teu Espírito Santo se derrame, batiza com teu Espírito Santo, e fogo quem não o tem, meu Senhor. Pedimos-te, Pai Santo, cura os enfermos, todo Parkinson, todo autismo, todo Alzheimer, todo câncer, toda doença de qualquer tipo, seja pequena, uma dor de cabeça ou grande. Câncer. Tu és poderoso, Jesus, para curá-la. Manifesta-te, Senhor, nesta santa ceia, em nome de Jesus de Nazaré.
Toca todos os nossos irmãos que estão assistindo a este programa ao vivo em qualquer país da terra. Tu és poderoso, Senhor Jesus Cristo. Tu és poderoso, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, voltamos à Escritura. Mateus 26, 26. Preparem-se para tomar a Santa Ceia os que são aptos. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoou e o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Assim que em nome de Jesus tomamos o pão, um só pão do qual todos participamos, pão sem fermento. Obrigado, Deus Pai. Fazemos isto em memória de Ti, Senhor Jesus, que foste partido por nós na cruz, e partimos este pão em nome de Jesus de Nazaré. E repartimos o pão, cada um toma um pedaço. Partimos e repartimos aos adultos batizados. Todos em oração? Não. Se distraiam meditando em nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial. Amo-te, Deus bendito. Adoro-te, Senhor, com todas as minhas forças. Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu foste partido por nós na cruz e comemos do teu corpo em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, tomamos do cálice sagrado, simbolizando a nova aliança e a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, lembrando o seu sacrifício por nós e renovando nossa fé e compromisso com seus ensinamentos em memória de sua paixão e morte e em esperança de sua ressurreição e vida eterna. E vos digo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino de meu Pai. Vamos ler outra escritura. Está em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 de Coríntios 11, 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que por vós é partido. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos entrar em oração antes de proceder à lavagem dos pés. Obrigado, Senhor Jesus. Você vai agradecer, porque Ele te salvou, porque morreu por você na cruz, em seu lugar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tão grande salvação, porque Tu levaste meus pecados na cruz, pagaste pela minha maldade, tiraste minha injustiça, minha iniquidade, todas as minhas rebeliões e meu pecado. Tu os tiraste, Senhor, e com esse precioso sangue me lavaste. Hoje tomei a Santa Ceia, em memória de Ti, até que Tu venhas, meu Deus. Obrigado pelo Teu amor. Eu te amo. Jesus Cristo, obrigado pela Tua salvação. Obrigado porque um dia estarei contigo, e verei a Tua glória. E Tu nos darás, Tu nos ministrarás esta Santa Ceia, e este pão, já não o tomarei da mão de um irmão. Tu mesmo, Senhor, me o entregarás, e eu com amor comerei dele, e com amor beberei da taça desse novo vinho celestial. Eu te amo, Jesus. A morte do Senhor anuncio, até que tu venhas.
Obrigado por me permitir ter parte nesta santa ceia. Nós te amamos, Jesus Cristo. Nós te amamos, Deus. Glória a ti. Glória a ti, Pai Santo. Glória ao teu santo nome. Deus bendito, eu clamo a ti, que, se há alguém doente, tu o cures. Que se há alguém que precisa de libertação, tu o libertes. Que se alguém precisa ser cheio do Espírito, tu o enchas. Obrigado, meu Pai, por teu amor e tua misericórdia. Em nome de Jesus. Agora vamos proceder à lavagem dos pés. Peço aos meus irmãos, por favor, que preparem as talhas. Vamos preparar as talhas. E vamos lavar os pés. E enquanto os lavamos, vamos orar. Agora vou mover a câmera, para que vejam como fazemos uma lavagem de pés. Aproximá-lo. Alguém tem que lavar os seus pés. E você tem que lavar os pés de alguém. E quando estiver lavando os pés, você vai orar. Enquanto meus irmãos se preparam nas casas-igreja, nos diferentes países, vamos ler um versículo de João, capítulo 13, onde o Senhor Jesus instituiu a lavagem de pés e o fez. A Santa Ceia ele fez no Pesach, na Páscoa. Por isso nós a fazemos no Pesach, na Páscoa. E a lavagem de pés também é no Pesach, na Páscoa. Naquela mesma noite, antes de sofrer, o Senhor Jesus lavou os pés. Quero que vamos a João capítulo 13. Versículo 1 ao 15. Nós vamos ler. Se você está sozinho, não lave os pés sozinho. Isso é, com irmãos. Se você está sozinho, apenas preste atenção. Sabe de uma coisa? Eu senti que Deus me disse para lavá-los para você. Antes da festa da Páscoa, primeiro eu lavo para você e depois vou lavá-los para eles. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora havia chegado para que passasse deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, como o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe havia dado todas as coisas nas mãos e que havia saído de Deus, e para Deus ia, levantou-se da ceia e tirou seu manto, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, chegou a Simão Pedro, e Pedro lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus e lhe disse, o que eu faço, tu não compreendes agora, mas o entenderás depois. Pedro lhe disse, nunca me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse, quem está lavado não precisa senão lavar os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, embora não todos. Porque sabia quem o ia trair, e por isso disse, nem todos estáis limpos. Assim que depois de lhes ter lavado os pés, tomou seu manto e voltou à mesa e lhes disse, sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, o senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque exemplo vos dei, para que, como eu vos fiz, vós também façais. E Jesus disse que nos deu o exemplo para que, como ele fez, nós também façamos. E nós obedecemos e lavamos os pés. Vou começar lavando os pés. E vou lhes dizer como se faz, para que vocês também o façam. Você me ajuda, irmão? Vocês me ajudam a colocar uma música de fundo? Irmão, você me ajuda? Vamos girar a câmera. Só precisamos nos certificar de que no vídeo nós apareçamos bem. Assim,
Ah, perfeito, perfeito. Colocamos os pés na água. Com licença. Coloque. O outro. Em nome de Jesus, lavo estes pés. Pai Celestial, eu rogo a Ti por esta vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que sempre te sirva, que sempre te siga, que caminhe contigo, em nome de Jesus. Cura seu corpo, meu Senhor. Toque-o, Pai Santo. Toque-o, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder sobre este corpo. Que estes pés preguem o Evangelho, caminhem em caminhos de justiça, que nunca se desviem do teu caminho, Senhor, do caminho estreito. Eu clamo a Ti, Pai Santo, por estes pés, que sejam pés que caminham em direção à justiça, não ao mal. Quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam boas novas, dos que anunciam o Evangelho da paz, e aqueles que fielmente e continuamente compartilham a mensagem de esperança. Leva estes pés a ganhar almas para Ti. Eu te amo, Senhor Jesus. Toque sua vida. De Shara Hassan. Empocore até a Maxia Trevoku. Quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas de salvação, dos que anunciam nação. Teu Deus reina. Leva estes pés a lugares distantes para proclamar teu evangelho e tua palavra. Tudo o que a planta dos pés pisar será teu. Estes pés ouvirão serpentes, escorpiões, leões e dragões, e terão vitória em Jesus. E esses pés, no corpo de glória da ressurreição, entrarão no reino dos céus. Obrigado, Pai Santo. Rogo a Ti por esta vida e a abençoo. Em nome de Jesus de Nazaré, pode me passar a toalha? Eu te abençoo. A vaca quer tirar rabassocorba catalanes, toque aqui beijo. Lava Kátia, tabaco lambihed, ser e beleza também ratsoneia. A bactura que te abençoe. Esses pés em nome de Jesus. Clamo a Ti, Senhor, por sua vida. Guarda-o, protegê-lo. Todos nós começamos a lavar os pés uns dos outros. Obrigado, Pai Santo, por esses pés. Tu és o poderoso de Israel. Eu te louvo, Senhor. Eu te abençoo, Deus. Eu te exalto. Oramos a Ti, Deus, por esses pés. Obrigado, Pai Santo. Tu és poderoso. Senhor, Tu és poderoso, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E eu te amo, Senhor. Obrigado. O irmão Gire, outra vez? Ele se virou. Desculpe. Já? Vamos a colocar. Sim, aumente o volume. Traga isso à tona. Nós vamos criar um fundo. Mas ainda estamos aqui, Moji. Porque eu vou continuar lavando pés. Lavem-se uns aos outros. Devemos aumentar o volume? S. Continuamos lavando os pés. O outro. Aí está outra. Continuamos lavando os pés. Já lavaram os pés uns dos outros? Quem ainda não lavou, se já lavaram os seus, levante-se e lave os pés de outros. Vocês me ajudam, irmãos, também? Procurem alguém para lavar os pés e peçam que lavem os seus. Estamos na presença de Deus. Alguém está ouvindo o louvor? Pessoal do YouTube, eles estão ouvindo o louvor?
vamos lavar os pés. É simplesmente a vida. Eu oro a ti por estes pés, Pai Santo. Eu clamo a ti, meu Senhor, que estes pés sempre caminhem em justiça, sempre caminhem em retidão, cheguem ao reino dos céus, guardem a tua palavra. Abençoo a vida da minha esposa em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca. Cura toda enfermidade, todo mal-estar. Quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Abençoa estes pés, em nome de Jesus. Abençoa estes pés, em nome de Jesus. Abençoa estes pés, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Deus. Eu te bendigo e te exalto e te amo com todas as minhas forças. Todos estamos lavando os pés. Obrigado, Pai. Nós oramos porque nós lavamos os pés. Eu te bendigo, meu Deus. Eu te exalto, te amo, te glorifico. Obrigado, Pai Santo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Glória a ti, Pai. Glória a ti, Pai. Glória a ti, Pai. Glória a ti, Pai. Cura, liberta, batiza com teu Espírito Santo, Deus. Toca as pessoas neste lavamento de pés em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu te louvo, Deus. Clamo a ti. Enquanto se lava os pés, Pai Santo, toca vidas, Senhor, traz cura, traz libertação, traz restauração, ó Deus. Enquanto lavamos os pés, fogo do Espírito Sagrado, fogo do Espírito Santo também, libertação, liberdade, poder de Deus, toca as vidas, Senhor, cura as doenças, Tu és Deus, Tu és Deus. Fogo do Espírito Santo, toca as vidas, Senhor, toca as vidas, traz libertação, Deus, trazes cura, traz poder do Teu Espírito, glória para Você, cura em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, glória a Ti, Jesus, eu Te amo, Senhor, eu Te amo, Senhor, Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. 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 Tu és Deus. 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 Eu te amo, Jesus. Ama, Jesus. Tu és Deus. Eu te amo, Jesus. Tu és Deus. Eu te amo, Jesus. Tu és Deus. Eu
te amo, Jesus. Tu és Deus. Glória para ti, ó Deus. Glória a você, ó Deus. Glória a ti, ó Deus. Glória a ti, ó Deus. Onde teu trono está? No meio da tua carne foi rasgado o Cordeiro de Deus. Quero habitar em Sião. Dá-me a adoração. Quero subir lá. Onde teu trono está, no meio da tua carne foi rasgado o Cordeiro de Deus. Quero habitar em Sião. Dá-me a adoração. Pela fé, que já não passo, nem avanço. Oh, quero subir lá onde teu trono está, no meio da tua carne foi rasgado o Cordeiro de Deus. Quero habitar em Sião, dá-me a adoração. Pela fé que já não passo, nem avanço. Cravo meu coração em ti, fonte de água viva. Cravo meus lábios e unifica meu coração em ti, fonte de água viva. Cravo meus lábios, unifica meu coração em ti, fonte de água viva. cravo meus lábios, unifica meu coração em ti, fonte de água viva e eternamente e profundamente em cada batida. Oh, quero subir lá, onde teu trono está, no meio da tua carne foi rasgado o Cordeiro de Deus. Quero habitar em Sião. Me deu a devoção e a fé são tão profundas que me sinto incapaz de avançar ou retroceder, preso em um estado de contemplação e reverência, onde o tempo parece parar e a alma encontra paz. Oh, quero subir lá, onde teu trono está, no meio da tua carne foi rasgado o Cordeiro de Deus. Quero habitar eternamente em Sião, dá-me a adoração. Eu te amo, Jesus, sempre eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor 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 Jesus. Pablo, sente-se aqui. Eu te amo, Senhor Jesus. Você não sente nada? Eu te amo, Senhor Jesus.
direção à tua luz. Nós te amamos, Senhor Jesus. Estamos dando tempo para o lavamento dos pés. Nós te amamos, Jesus. 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 Adore-o, adore-o, louve-o, exalte-o, bendiga seu santo nome. Bendiga seu santo nome, glorifique-o. Glorifique-o, glorifique-o, glorifique-o. Glorifique-o. Vamos cantar este louvor para terminar esta santa ceia e lavamento dos pés. És lindo, Jesus. Não pare de adorá-lo. Não pare de adorá-lo. Entro em Sião, no lugar da minha segurança e proteção, na rocha onde estou forte e seguro, na rocha onde sou forte e seguro. Entro em Sião, no lugar da minha segurança e proteção, na rocha onde estou firme e seguro, na rocha onde sou forte e seguro. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. Creio nas tuas promessas verdadeiras, creio nas tuas palavras. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. Jesus, eu te amo. Creio no que dizes, creio no que falas. Adore a Deus, adore a Deus. Entro em Sião, no lugar da minha segurança e proteção, na rocha onde estou firme, na rocha onde sou forte e seguro. Entro em Sião, no lugar da minha segurança e proteção, na rocha onde estou firme, na rocha onde estou forte e seguro. Adore a Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. Creio nas tuas promessas, creio nas tuas palavras. Eu acredito em você, acredito em você, acredito em você,
Acredito no que você diz. Acredito no que você fala. Todos adorando a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra preciosa, pedra angular, pedra testada, de fundamento estável, aquele que crer não se apresse, e Salvador nosso, Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra preciosa, pedra angular, pedra testada, de fundamento estável, aquele que crer não se apresse, e Salvador. O Senhor disse: lancei um fundamento em Sião, a rocha eterna que é desprezada, e sobre ela edificarei, diz o Senhor. Eu coloquei um fundamento em Sião, a rocha eterna foi rejeitada, mas sobre ela edificarei. Disse o Senhor: eu coloquei um fundamento em Sião, a rocha eterna foi rejeitada, mas sobre ela edificarei. Disse o Senhor: eu coloquei um fundamento em Sião, a rocha eterna foi rejeitada, mas sobre ela edificarei. Glória a ti, Jesus. Glória, honra, louvor e honra por todos os séculos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, imortal, invisível, único e santo Deus. A ti seja toda a glória, a ti seja toda a honra, pelos séculos dos séculos. Bendito sejas, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Glória a ti, fonte de luz e inspiração, que ilumina nossos caminhos e enche nossos corações de alegria. Jesus Cristo, verdadeiramente Filho de Deus, pedra preciosa, pedra angular, pedra provada, de fundamento estável, aquele que crer não se apresse. Glória a Jesus eternamente. Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra preciosa, pedra angular, pedra provada, de fundamento estável, aquele que crer não se apresse. Nós te amamos muito, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador e Redentor, pedra preciosa, pedra angular, pedra provada, de fundamento estável, aquele que crer não se apresse, e eternamente eu te amo, Jesus. Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus, a pedra preciosa e angular, a pedra provada, de fundamento estável e seguro, aquele que crer não se apresse e não se desespere. Mais uma vez, Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra preciosa, pedra angular, pedra provada, de alicerce estável e Salvador do mundo, a pedra angular que sustenta toda a criação e Redentor da humanidade, a luz que ilumina o caminho dos justos e a esperança dos desesperados, e o fundamento inabalável de nossa fé, e a rocha eterna sobre a qual construímos nossas vidas, e a fonte de toda sabedoria e amor. Quem crer não se apresse, e quem nele crer jamais será confundido, pois ele é a verdade, a vida eterna e a paz que excede todo o entendimento. Nós te amamos, Senhor Jesus, precioso Deus, belo Rei. Tu és incomparável. Obrigado, Deus, por tua presença.
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de te buscar, eu sinto a presença de Deus bem forte. Eu te amo, Deus. Aqui está Jesus. Aqui está Jesus. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo derramamento do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Cordeiro de Deus, Verbo de Deus, Leão da tribo de Judá, Pão da vida. Nós te amamos, Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e último. Nós te amamos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos, linhagem de Davi, raiz de Jessé, estrela resplandecente da manhã, advogado, redentor. Nós te amamos, Jesus, o desejado, o amado. Nós te amamos, Jesus, o deleite da nossa vida, nosso coração. Amamos a tua presença, nós te adoramos. Digno és tu de receber toda a honra, a glória, o poder, o louvor, o senhorio. Obrigado porque em breve vamos te ver. Obrigado, Deus, porque em breve estaremos contigo. Obrigado, Deus. Eu te louvo, Jesus. Veremos a tua glória, veremos o teu poder. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque estás aqui para curar, para restaurar, para batizar, para consolar. Nós te amamos, Jesus Cristo de Nazaré. Deus lindo, Filho de Deus, lindo Filho de Deus. Hoje a tua igreja, as nações proclamam a tua glória, te cantam louvores, te bendizem, te exaltam, ó Rei grande. És tu, digno de supremo louvor, digno de suprema glória, digno de suprema honra. Tu és o poderoso de Israel. Santo, Santo, Santo Deus. Ninguém é verdadeiramente igual a ti. Ó Deus, ninguém é igual a ti. Ó Deus, ninguém é igual a ti. Ó Deus, ninguém. Levantamos louvor. Bendito sejas, Pai. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Te amamos com todas as nossas forças. Aqui há uma adoração. Aqui há um povo que adora. Aqui há um povo que louva. Aqui há um povo que exalta o Rei que vem. Aqui há uma igreja preparada, pronta para ser arrebatada. Aqui há uma igreja apaixonada, porque o Rei dos Reis vem. Está esperando o Santo de Israel, seu Deus. Aqui há uma igreja que o busca. Aqui há uma igreja que está esperando aquele toque de trombeta de glória. Estamos te esperando, Jesus. Te amamos, Senhor. Rei de glória. Glória a ti, glória a ti. Não há ninguém igual a ti, Deus. Não há ninguém igual a ti. Somente soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Onde está a igreja que ama a Jesus? Onde está a igreja que espera a sua vinda? Onde está a igreja que o louva, o adora e o exalta? Onde está? Te amo, Deus. Tu andaste sobre as águas. Tu caminhas sobre as nuvens do céu. Tu nos vais arrebatar. Nos vais levar ao teu reino, ao reino celestial, com teu grande poder. Nos vais levar ao teu reino, Senhor. Nós amamos você. Já queremos ir contigo. Maranata, Maranata, Maranata. Que o teu poder seja proclamado, desde os Estados Unidos até a França, Alemanha, China, Israel, México, Guatemala, Honduras, Dinamarca, Noruega, Haiti, Cuba, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Canadá, o Congo, República Dominicana, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Paquistão, Índia, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Que todas as nações proclamem a tua glória. Que em toda a terra se anuncie o teu nome.
Que toda a terra ressoe o santo evangelho de Deus. Que o teu santo evangelho seja pregado em hospitais, em prisões, em igrejas, no YouTube, nas redes sociais, na rua. Que se proclame que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que se proclame que Jesus vem em breve. Em vilas, em fazendas, em assentamentos, em cidades, no mar, na costa, na montanha, na selva, na estepe, na planície. Se proclame que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em toda a terra se anuncia Jesus. Se anuncia e se proclama a sua vinda. Aleluia! Proclame-se a sua glória e o seu louvor até os confins da terra. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo. A igreja de Jesus o adora, a igreja de Jesus o canta, a igreja de Jesus o exalta, a igreja de Jesus o bendiz até os confins da terra. Aleluia! Até os confins da terra, aleluia. Até os confins da terra, aleluia. Até os confins da terra, aleluia. Que o canal ligue automaticamente este programa para muitas pessoas. Você que está assistindo a este programa pela primeira vez, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Glória a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei de Israel. Ele vai voltar em breve com todos os seus anjos, em fogo, nas nuvens, com o som de trombeta. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Jesus de Nazaré, Ele está voltando em breve. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Não há outro Deus. Seu nome é Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. O Pai, Mashiach, o Filho e o Espírito Santo. Ele se sentará em seu trono em Jerusalém. Adoramos o Deus vivo. Adoramos o Deus vivo, o Deus de toda a carne, o Deus em cujas mãos estão nossas vidas. Bendizemos seu santo nome. Poderoso é o nosso Rei. Que cada canto da terra proclame o senhorio de Jesus Cristo, a glória de sua potência, a majestade de seu senhorio, o império de sua força e seu poder. Que ele é incomparável, Deus grande e forte e poderoso, digno de tomar o reino, o poder, a glória, a sabedoria, as riquezas, o louvor, o Rei da salvação, Jesus Cristo de Nazaré, a quem viemos anunciando e que vem em breve. Que ressoe seu louvor, que seu evangelho seja proclamado em todo lugar. Que Jesus Cristo de Nazaré seja glorificado. Aqui está o Santo de Israel no meio de nós. Louve-o, louve-o. Aqui está o Santo de Israel no meio de nós. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Rei. Deus fará tremer os céus e a terra. Deus estremecerá os céus e a terra. Deus comoverá os céus e a terra. Os céus e a terra serão comovidos e estremecidos pelo seu poder. Aleluia.
Glória a Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor eterno. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir reunir. Obrigado, Pai, por esta Santa Ceia, esta Páscoa Pesage 2025. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela lavagem dos pés. Obrigado pelo derramamento da Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu poder. Obrigado pelo Teu poder. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Quem vive? Cristo. E ao seu nome, glória. E ao seu povo, a vitória. Amém. Glória a Jesus. Bem, meus irmãos, nos despedimos. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, às 12 horas, horário do Centro do México, para o programa O Estudo de Oséias, para o louvor. Não perca, temos programas todas as quartas-feiras às 9 da noite, horário do Centro do México. Temos programas todos os domingos às 12 horas, horário do Centro do México. Temos programas especiais quando são pertinentes, como este, a Páscoa de 2025. Convidamos você a dar like neste vídeo, a se inscrever, a nos ajudar a promover todas as pregações para que o Evangelho de Jesus se espalhe por todas as nações. Convidamos você a se inscrever em nosso canal infantil, Talita Cumi Ministérios, para alcançar muitas crianças com o Evangelho de Jesus. Temos uma campanha de evangelismo no Chile, nos dias 26 e 27 de abril de 2025. Nos vemos no Chile. Mais informações no Telegram 7 Batalhão de Jesus, no Facebook. Esperamos você no Chile. Em breve também campanhas na Colômbia, Venezuela, República Dominicana e Deus abrindo portas para pregar o Evangelho até os confins da terra. Que se salvem aqueles que devem ser salvos. Aleluia. Campanha de Querétaro. Querétaro, Querétaro. Neste 31 de maio e 1 de junho. Em breve, daremos os detalhes. Prepare-se para Querétaro. Glória ao Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nos despedimos. Permaneçam nesta linda presença de Deus. Permaneçam nesta linda presença de Deus. Se você quiser fazer um convite para a nossa equipe, pode fazê-lo. evan@fcogmail.com e no assunto coloque em maiúsculas convite. Sempre temos famílias organizadoras dos eventos. É uma grande responsabilidade. Quer ser uma família organizadora? Convide-nos. Glória ao GES, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E todos nós dizemos com todo o nosso coração e com imensa alegria: glória ao Senhor Jesus.